Olá, galera, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui na Valmac Fornos. Então, como prometido, no final do ano passado e início desse ano, nós vamos entrar numa nova fase aqui na Valmac. Nós vamos trabalhar com bastante conteúdo digital, vamos botar muita coisa rodar nas nossas redes sociais. Por quê? Porque durante todo 2025 a gente foi acompanhando os nossos clientes e outras pessoas também que chegaram até nós com dúvidas, inseguros ou sem saber exatamente por onde começar para fazer uma boa pizza. Então, este ano nós vamos trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente. Além de mostrar todos os nossos equipamentos, a nossa linha de equipamentos, também vamos tentar de uma maneira objetiva e clara passar bastante informações para todos nós. Então, convido vocês para acompanhar esta nova fase da Valmac e vamos lá fazer pizza. Galera, eu tenho visto muitas pessoas ainda com bastante dúvida em relação a por onde começar a fazer uma boa massa de pizza. E eu sempre falo para o pessoal que uma receita ela é apenas uma parte do processo, apenas uma parte do todo. Ela é importante? Claro que sim, mas tem uma sequência que também é importante. Não adianta eu prestar atenção em apenas um item. Por exemplo, as pessoas falam muito sobre farinha. Ok, perfeito, sem problema nenhum. Porém, não é só a farinha que vai me entregar um produto de excelência. É um contexto, é um pacote de situações que fazem com que eu tenha um bom produto. Assim como a receita. Eu vejo pessoas até mesmo hoje na internet vendendo uma receita de pizza, falando de uma receita mágica. Gente, a gente está em pleno 2026. Vamos parar de acreditar em conto de fadas, né? Tem nada contra quem vende, a quem acredita nisso. Não tem. Mas não existe milagre. É só a gente fazer um processo certo, que tudo vai dar certo, ou pelo menos tudo vai ficar mais fácil para que dê certo. E hoje aqui, para demonstrar isso, eu vou fazer a nossa receita básica, clássica, de massa de pizza, que a gente já faz de vários modos e de vários jeitos e que já está aí nas nossas redes sociais. Mas nós vamos fazer ela aqui, passo a passo, mais uma vez, demonstrando. E hoje nós vamos fazer um conceito um pouco diferente. Com a mesma receita, com o mesmo processo, nós vamos fazer 3 estilos diferentes de pizza, para tentar mostrar para todos que, seguindo um processo, a gente pode fazer muita coisa diferente. Então, com a mesma receita, com a mesma hidratação, com o mesmo processo, nós vamos fazer uma pizza estilo napolitano, nós vamos fazer uma pizza estilo romano e nós vamos fazer uma pizza tradicional nossa aqui, brasileira, digamos assim, com borda recheada, aquela pizza mais tradicional nossa aqui. Com a mesma receita, com a mesma hidratação, apenas obedecendo os processos os quais a gente tem que obedecer. Então, para isso, galera, vamos lá. O que eu sempre costumo falar e pedir? Sempre tentem trabalhar com os insumos frios ou gelados, ou quanto mais gelados, melhor. Por quê? Porque é a maneira mais fácil de você padronizar a tua receita. Com a temperatura mais baixa, você vai conseguir trabalhar, deixar a tua massa em maturação e chegar num ponto de véu mais fácil num primeiro momento, que é isso que a gente quer aqui agora. Eu vou usar aqui a farinha da Orquídea. A Orquídea está lançando uma farinha para longa fermentação. Essa farinha aqui é espetacular, mas a gente pode usar qualquer uma outra farinha de boa qualidade também. Essa farinha é excelente,
tá? Então, nós vamos trabalhar com ela. Eu vou usar, nesta receita aqui, vou usar 52% de hidratação. Ou seja, é uma hidratação tranquila, normal, fácil de trabalhar. Porque aí, muitas vezes eu pergunto, o que você busca com a autohidratação? 55, 60, 65, 70% de hidratação. O que você busca? Responde aí para mim nos comentários. Qual que é o teu objetivo hidratando tanto assim uma farinha? Eu costumo dizer, galera, que as farinhas que levam uma hidratação maior são, lógico, as farinhas, geralmente farinhas italianas, farinhas canadenses. Por quê? Porque elas têm esta vocação, a natureza delas, o tipo do trigo, ele suporta, ele tem que ter mais hidratação, tá? Então, às vezes, nós aqui no Brasil temos farinhas boas sim, só que a vocação delas, o estilo, não é para aguentar tanta hidratação. Então, não use, não vá tão perto do abismo, faça algumas coisas mais tranquilas. Nós vamos trabalhar aqui de uma maneira bem fácil, 52%, ou seja, 520 ml ou 520 gramas de água neste quilo de farinha aqui. O que eu falo para vocês? Por que usar a farinha também na geladeira ou no freezer? Porque a gente já começa com a farinha com uma temperatura mais amena. Aqui ela está com 21 graus. A gente já conversou um pouquinho aqui. Eu vou pegar um outro pacote aqui, só para que vocês entendam. Esse aqui não estava na geladeira. Então ele tem a temperatura de 25 graus. Esta farinha aqui, ela estava a 16 graus. E ela vai até menos, porque eu deixei ela apenas 1 hora na geladeira. Então, quanto mais ela ficar no freezer ou na geladeira, melhor. Usem sempre, independente do tipo da farinha, usem sempre a farinha fria. Deixem ela na geladeira, deixem ela no freezer de um dia para o outro, que vocês vão ver que ajuda e ajuda muito. Então aqui, vamos pegar o nosso pacote de farinha, 1 quilo, certinho. Então, para a gente ganhar tempo aqui, eu já deixei algumas coisas aqui, então, pesadas. Vou colocar açúcar na minha massa. Por que eu vou colocar açúcar na minha massa? Porque eu quero um pouco mais de coloração na minha massa. O açúcar ajuda a dar esta coloração. Uso quanto? Aqui eu tenho 20 gramas de açúcar. Vamos lá para a nossa farinha. Galera, quanto de fermento usar? Eu, via de regra, aqui no Rio Grande do Sul, aonde, claro, agora é verão, a gente não sente tanto isso, mas já lá para outono, primavera muitas vezes, e inverno, então, aí nem se fala. Eu uso no máximo, 5 gramas de fermento para cada quilo de farinha. Aqui, hoje, porque a gente está no verão, eu estou usando 2 gramas de fermento seco. 2 gramas de fermento seco para este quilo de farinha. Aqui, galera, eu tenho sal, mais ou menos na mesma proporção, 2,5% de sal em 1 quilo de farinha. Esta aqui é a medida que eu acho que fica melhor. Posso usar menos? Posso. Posso usar mais? Pode usar também. Posso misturar ele junto, fermento, o açúcar e o sal? Galera, eu misturo também. Por quê? Porque muitas pessoas comentam, mas e aí a questão do fermento? Galera, hoje em dia já tem fermentos muito melhor do que tinha antigamente também. Então, para mim, na minha opinião, neste processo que eu faço, não noto diferença nenhuma na questão da ação do fermento junto com o sal. Por quê? Porque o fermento também aumentou muito
a sua qualidade. Aí agora aqui, galera, é misturar daquele jeito tradicional. A nossa ideia aqui, galera, é fazer uma massa sem fazer esforço, chegar no ponto de véu sem fazer esforço, tá? Então, a gente mistura toda a farinha, o sal, o açúcar e o fermento. E agora nós vamos entrar então com 52% de hidratação ou 520 gramas de água. Eu já sei como é que funciona, como é que é esta farinha. Esta farinha com 52% de hidratação, para mim, nesta receita, é perfeito. Como eu falei, a ideia aqui é a gente fazer 3 estilos diferentes de pizza com a mesma receita. Estilo napolitano, estilo romano e a nossa tradicional brasileira. Água, galera, sempre gelada. Então aqui, olha, tem uma pedra de gelo gigante porque a água estava aqui. Então, esperando a gente usar ela. Então, 520 gramas de água gelada, com a farinha também de preferência gelada. Então aqui, vamos mais um pouquinho. Aqui. Aí. 520 gramas de água. Agora aqui, eu acrescento tudo de uma única vez, por quê? Porque eu já trabalhei com esta massa, eu trabalhei com esta farinha, eu sei qual é o resultado. Se você estiver usando uma farinha a qual você não conhece e não trabalhou, eu sugiro que você deixe um pouquinho para ver se realmente precisa lá para o final. Agora aqui é mão na massa. Aqui, nesta massa, eu vou usar uma parte de gordura? Sim, nesta receita aqui eu vou usar uma parte de gordura. Eu vou utilizar azeite de oliva. Vou usar nesse quilo de farinha 40 gramas de azeite de oliva. Qual que é o significado da gordura na massa? Ela vai tirar um pouco aquela sensação de massa borrachuda. Vai deixar a tua massa um pouco mais crocante. Quem deixa a massa crocante é a gordura. A gordura tem esse papel de tirar um pouco essa sensação de massa borrachuda. Porém, a gordura sim, eu vou acrescentar só depois que eu tiver com toda esta massa uniforme, unida. Por quê? Porque se eu fosse utilizar a gordura aqui, agora, provavelmente ela iria encapsular, ela iria envolver esse grãozinho de trigo, esse grãozinho de farinha, e iria dificultar um pouco a hidratação, a entrada da água na farinha. Então, aí sim, agora a gordura é bem importante que você acrescente só no final. Galera, a gordura também estava no freezer. Então eu vou virar ela aqui para que vocês tenham esta sensação de como ela estava. Olha só. Ela está praticamente um creme. Agora aqui, volto e vou agregar esta gordura nesta massa aqui. Então aqui a massa está sovada. Vamos ver como é que está a temperatura dela. Foi para 19 graus porque a gente acrescentou o azeite de oliva que estava praticamente congelado. Então agora o que eu vou fazer aqui? Qual é o processo agora? Agora é freezer. Eu tenho freezer aqui, então eu vou utilizar o freezer. Vou deixar ele descansando por 10 minutos. Depois a gente retoma aqui para vocês irem acompanhando o processo e a evolução da nossa massa. Agora, uma massa
completamente desestruturada. Não é mesmo? Aqui, ó. Unida, sim, mas completamente desestruturada. Então, daqui a pouquinho, a gente vai fazer o primeiro movimento com a nossa massa. Bom, pessoal, então passou-se 10 minutos do primeiro momento que a gente começou a fazer a nossa massa. Fundamental agora, vamos verificar qual é a temperatura da nossa massa. 12 graus. Tá bom, galera? 12 graus é a temperatura da nossa massa. Isso é fundamental, que a temperatura da massa se mantenha mais baixa. E percebam que aquela massa que num primeiro momento estava completamente desestruturada, com apenas 10 minutos, percebam que ela já mudou drasticamente. Apenas com 10 minutos de descanso. Então, percebam que ela já mudou drasticamente. Olha só. Então, galera, o que a gente vai fazer agora? A cada 10 minutos aí, por 1 hora ou mais 4, 5 movimentos, eu acho que já é suficiente até chegar no ponto de véu. Então aqui agora, o que a gente faz? A gente faz mais alguns movimentos, simplesmente boleando ela assim dessa forma, praticamente movimentando ela de alguma forma. Então, agora sim, a gente põe no nosso bol de novo e mais uns 10 minutinhos e a gente mostra aqui de novo como é que ela está ficando. Bom, galera, então vamos lá, dando seguimento então à nossa massa, tirei ela aqui do freezer e vamos observar a temperatura dela. Ela está com 16 graus. Foi o que eu falei anteriormente. O interessante neste momento é manter a temperatura da massa mais baixa. Até os 20 graus, beleza, perfeito. Galera, então o que eu fiz aqui com esta massa? O que a gente fez lá no início do vídeo, só não me estendi muito para o vídeo não ficar tão longo. Mas a cada 10 minutos por aí eu vim aqui e movimentava ela mais ou menos desta maneira aqui. Apenas isso. Vim aqui e movimentava. Galera, deem uma olhada aqui como é que ficou a nossa massa. Vejam só, uma massa completamente lisa e sem fazer nenhum tipo de esforço. Apenas respeitando o tempo da própria farinha, da própria massa. Então, feito isso, olha só que espetáculo de massa. Lembrando, galera, 52% nós vamos fazer 3 estilos diferentes de pizza. Movimentando com ela assim. Qual é o peso que eu vou utilizar? Também, galera, isso não existe uma regra na verdade. Cada um mais ou menos trabalha com aquilo que muitas vezes o seu público exige ou gosta. Esta massa aqui eu vou trabalhar a romana com 180 gramas para um disco de 30 centímetros. Então, vamos lá, vamos pesar aqui na nossa balancinha. Olha aí. Então, 180 gramas. Tirando mais um pouquinho aqui. Isso aí, 180 gramas para a nossa pizza estilo romano. Vamos lá, para a nossa pizza estilo napolitano, vamos usar 350 gramas. Lógico, pessoal, quer usar um pouco menos? Usa, sem problema nenhum. Então, é esta medida aqui, 320 gramas. E para a nossa pizza tradicional, nossa pizza brasileira, digamos assim, vamos utilizar 450
250 gramas, porque nós vamos abrir um pouco mais e nós precisamos fazer a nossa borda recheada. Então, vamos lá, 450 gramas para a nossa pizza estilo brasileiro. E agora, o que eu vou fazer? Essa aqui é a nossa massa de 180 gramas. Vou pegar ela e vou bolear ela. Ou desta maneira aqui, puxando ela aqui assim. Por ela ser pequenininha, facilita que eu faça este movimento aqui. Então, boleando ela aqui, perfeitamente redondinha, massinha lisa, 52% de hidratação, ou 53%, como queiram, porque foi acrescentado o azeite de oliva. Então, a gente traz até o potinho, e aí a gente põe aqui. Vamos lá, de novo, a gente faz um pouquinho aqui. E agora, nossa massa, estilo napolitano. Mesma coisa. Vamos pôr ela na bancada, vamos usar as mãos assim, quase como se fosse em concha. A gente põe aqui e puxa a nossa massa. Viramos novamente, puxa de novo, tensionando a nossa massa. Aqui, aqui e aqui. Percebemos que ela ficou tensionada aqui em cima, ou firme, como queiram, a gente só acomoda ela aqui e estamos com a nossa massa perfeitamente boleada. Vou acomodar na bancada, as mãos deste modo, e eu vou puxando a minha massa para que ela vá sendo tensionada e vá ficando mais firme. Então aqui percebam que ela também ficou perfeitamente lisa. Então, feito isso também, aí a gente traz para o potinho, acomoda ela. E agora, galera, o que eu vou fazer? Vou levar para a geladeira para elas ficarem ali no mínimo 48 horas. Este tempo de maturação na geladeira é fundamental para que você tenha um produto de qualidade. Lembra lá no início que eu falei? É todo um processo. Não dá para a gente pegar uma parte e outra para que uma pizza fique boa e saborosa. A gente tem que fazer todo um processo. Desde a hora que a gente está fazendo a nossa massa, farinha gelada, água gelada, enfim. Então, todo esse processo. Agora, é fundamental este momento de maturação para a nossa massa. Ela vai ficar na geladeira, aí muitas vezes fica 24, 48, 72 horas, enfim. O importante é que você deixe por um tempo a tua massa descansando, maturando para que ela fique trabalhando para você. Deste modo, eu tenho certeza que tu vai tirar um produto de excelência. Lembrando que aqui, os 3 estilos de pizza com uma única massa e principalmente utilizando, vamos lá, 53% de hidratação. Daqui 3 dias a gente volta aqui e eu mostro como é que vamos fazer essas massas. Aguenta aí que eu tenho certeza que vai ficar bem legal.